Rodou ladonai kito, ki leolan rastor. Esta frase foi cantada pelo povo, sacerdotes e levitas para louvar a Deus na ocasião quando foram lançados os alicerces da reconstrução do segundo templo em Jerusalém. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 13. A época era pós-guerra e destruição, mas Deus tinha despertado o imperador persa, Ciro, para autorizar a obra de restauração do segundo templo. Ali era o local onde o povo adorava a Deus e fazia sacrifícios, ou seja, tinha comunhão com Deus. Entendemos que Deus queria estar em comunhão com o povo, e por isso eles louvaram o Senhor, porque Ele é bom e belo, e porque o seu favor dura para sempre. Se o amor de Deus dura para sempre, isso aponta para a eternidade. E por causa disso, uns choraram e outros gritaram de alegria. Ouçamos a seguinte música.
inocência curvou-se sem suportar, com o rosto e a alma no chão, uma prece suplicou. Ouve o som dos passos, do toque, o alento chegou. Quebrou, coração marcado, doído e ferido. Com graça o mestre moldou, a alma devolveu a quem não era mais o menino. Então lágrimas se confundem ao riso. Então O segundo templo não era tão imponente exteriormente quanto o primeiro,
mas a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. A glória de Deus se manifesta quando um povo é curado e restaurado do pecado para adorá-lo. É impossível ter duas alianças ou amizades. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Quer dizer, esse sistema corrompido. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Esdras, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. No texto acima, Zorobabel recusou o acordo de amizade para a reconstrução do templo. Ele preferiu só contar com a ajuda de Deus. Porém, centenas de anos após, o Império Romano, que dominava a maioria dos reinos, instituiu a família de Herodes como governantes políticos daquela região. Já nesta época, os líderes e sacerdotes aceitaram a amizade de Herodes para alterar o templo de Jerusalém. Embora exteriormente tenha ficado arquitetonicamente bonito, parece que Deus não aprovou. Jesus falou que aquele templo tinha se tornado um covil de ladrões, e quando esteve perante Herodes, lembrando que este nome designava vários políticos da mesma família, deu o silêncio como resposta. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Lucas capítulo 23, versículos 6 a 11. Herodes procurava algo interessante que o entretesse, e por isso recusou a vida eterna.